Então, o duplo homozigoto dominante determina nós, né? O Ezão, Ezinho, Errão, Errinho. O Ezão, Ezão, Errão, Errinho. E o Ezão, Ezinho, Errão, Errinho também. Que é o duplo heterozigoto. Então, onde tiver pelo menos um Errão e um Ezão, vai sair nós. Porque os dois interagem produzindo essa característica. Onde tiver dois Errão e os dois Ezinho, veja, não tem um Ezão. Se tiver um Ezão, ele interage com o Errão para produzir nós. Mas como só tem um Errão, então ele está isolado. Né? O Errão está isolado, só. O Ezão não está aqui para complementar ele, para produzir a característica nós. Então o Errão está isolado, só tem dois Ezinhos. Se tiver dois Ezinhos e pelo menos um Errão, nós vamos ter a crista rosa. Então a crista rosa admite dois genotos possíveis. Ezinho, Ezinho, Errão, Errão. Ezinho, Ezinho, Errão, Errinho. E a crista ervilha admite dois genotos possíveis também. Onde tiver pelo menos um Ezão e dois Errinho. Porque aí se não tem o Errão, não complementa a ação do e não produz nós. Então, onde tiver pelo menos um Ezão e dois Errinho, nós vamos ter crista ervilha. E aí existem dois genotos possíveis, né? O Ezão, Ezão, Errinho, Errinho. E o Ezão, Ezinho, Errinho, Errinho. E a característica simples, que é o duplo homozigoto excessivo, só vai se expressar em dose dupla, né? Ezinho, Ezinho, Errinho, Errinho. Porque se tiver um Errão, um Ezão ou um Errão, Ezão, vai sair as três características anteriores. E não simples. Aí você pode dizer, não, mas a crista simples, essa crista encontrada nas galinhas, né? A crista simples é a crista mais encontrada, essa, né? Claro, porque nem sempre o gene dominante é o mais expressado, né? Por exemplo, o gene recessivo às vezes é o que mais aparece naquela espécie. Nem sempre, né? E aí vamos fazer um cruzamento, né, de genes complementares para a gente entender melhor. Por exemplo, se a gente cruzar uma galinha de crista nós, homozigota, que é a dupla homozigota dominante, com uma crista simples, que é a dupla homozigota excessiva, tá aqui. Ezão, Ezão, Errão, Errão, vezes Ezinho, Ezinho, Errinho, Errinho. Então estou cruzando duas linhagens puras, né? É uma crista nós com a crista simples. Sai 100% heterozigota, né? Ezão, Ezinho, Errão, Errinho, crista nós, ok? Que é a característica dominante. Mas quando eu faço a autofecundação de dois indivíduos da F1, que são dois duplo heterozigoto, eu vou ter o quê? 16 genotos possíveis, né? Tá aqui, ó. Os parentais, né? Que produz só um tipo de gameta. Quando eu aí formo o híbrido, né? O Ezão, Ezinho, Errão, Errinho. Um C duplo heterozigoto produz 4 genotos possíveis. E aí 4 vezes 4, 16 genotos possíveis. Então vai sair 9 galinhas de crista nós, que é onde tem pelo menos um Ezão e um Errão. 3 galinhas de crista ervilha, que é onde tem pelo menos um Ezão e 2 Errinho. 3 galinhas de crista rosa, né, que é onde tem pelo menos um Errão e 2 Ezinho, e só uma de crista simples, que é o duplo homozigoto excessivo. Então obedece os padrões mendelianos, né, que é 9 para 3 para 3 para 1, né? Ou seja, gene complementar é uma ação onde dois genes se complementam determinando uma terceira característica, porém ele obedece os padrões mendelianos da segunda lei de Mendel, né? Mas é uma variação da segunda lei. E aí isso foi percebido em todos os seres vivos. Aqui também tem cachorro, né? Mostrando também essa característica, ó, duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto excessivo, só produz um tipo de gameta, mas aí o duplo heterozigoto vai sair com as características dominantes, porque o Bzão e o Ezão dominam, mas ele produz 4 gametas diferentes e vai produzir 16 genotos possíveis. E aí sai cachorro de pelo preto com nariz preto, cachorro de pelo claro com nariz preto, que não existia no original, cachorro chocolate com nariz rosa e cachorro pelo claro com nariz rosa. Então sai duas características novas que não tinha. Cachorro de pelo claro com nariz preto e chocolate com nariz rosa, que não existia, né? São variações. Então o gene da cor do pelo interage com o gene da cor do nariz, né? Determinando novas características. E aí obedece os padrões mendelianos também, 9 para 3 para 3 para 1, que é a proporção da segunda lei. Não esqueça, 9 para 3 para 3 para 1. Né? A primeira lei é 3 para 1 e a segunda lei é 9 para 3 para 3 para 1. Certo? E aqui tá os genes complementares, ó. Quando eu pego os 4 gametas possíveis, né, e cruzo com os 4 gametas do macho, vai sair 16 genótipos possíveis. Onde tiver pelo menos um Ezão e um Errão, sai crista rosa, né? Crista nós. Nós.
Onde tiver pelo menos um ezão e dois errinhos, cricha ervilha. Onde tiver pelo menos um errão e dois ezinhos, cricha rosa. E onde tiver o duplo homozigoto recessivo, cricha simples. Aí, mas está muito parecido com a segunda lei, que a gente viu a relação. Sim, mas lembre-se, lá na segunda lei, nós estávamos estudando dois genes que determinam duas características ao mesmo tempo. Era o gene Vzão e errão, que determinava a cor da semente e a forma da semente, que era amarela, lisa, verde, rugosa, verde, lisa, amarelo, rugosa. Então, era dois genes, duas características. Aqui é dois genes, uma só característica. Né? Eu estou com dois genes aqui, ó, Ezão e errão, né? Mas só tem uma característica, que é a forma da crista da galinha. Então, é dois genes interagindo, determinando uma só característica. É isso que caracteriza a interação gênica, né? Porque na segunda lei, eu estudei dois genes que determinavam duas características. Eu só estava vendo se eles interagiam entre si para formar novas características. Mas era dois genes, duas características. Então, cada um produzia sua característica quando estava isolado. Aqui não. É dois genes juntos para determinar uma só característica. Interação gênica. Né? E aí, nos genes complementares, nós temos as proporções fenotípicas e genotípicas possíveis, né? Que é 9 para 3 para 3 para 1. 9 cristanóis, que é onde tem pelo menos, são os genótipos que tem pelo menos um ezão e um errão. 3 crista ervilha, onde tem pelo menos um ezão e dois errinhos. Tem que ter a obrigação dos dois errinhos, né? Porque senão o errão interage com o ezão. Crista rosa, onde tem dois ezinhos e pelo menos um errão. Não importa se o outro vai ser errão ou errinho. E a crista simples, que é o duplo homozigoto excessivo, ezinho, ezinho, errinho, errinho. Pronto, isso ali foi genes complementares. Agora, outra interação gênica, né? Que nós chamamos também de variação da segunda lei de Mendel, é a epistasia. O que é epistasia? Vamos entender o nome, né? É quando um gene inibe a manifestação do outro gene não alelo, ou seja, de locos diferentes. Quando um gene inibe a ação do outro. Quando um gene não deixa o outro se manifestar. Então, é uma interação gênica. Um gene impedindo a manifestação do outro. E eles vão estar em locos diferentes, ou seja, em locais diferentes, em cromossomos não homólogos, né? Sempre vai ser preciso ser assim. E aí o gene inibidor, aquele gene que inibe a ação do outro, nós chamamos ele de epistático. E o gene inibido, aquele que vai perder sua manifestação, é o hipostático, né? De hipo, baixo, sem poder. E a epistasia ela pode ser dominante ou recessiva, ou seja, o gene inibidor, o gene que está inibindo a ação do outro sem deixar o outro se manifestar, pode ser dominante ou um gene recessivo. E aí a gente chama de epistasia dominante ou epistasia recessiva, dependendo do gene ou do alelo que está inibindo a ação do outro. Vamos ver o primeiro caso, que é a epistasia dominante. Então, o que é epistasia dominante? É um alelo epistático que inibe o hipostático em homo ou em heterozigose. Por quê? Porque lembra que o alelo, que o gene dominante, basta ter um alelo dominante, né? Basta ter um ezão, um errão, não importa se o outro seja ezinho ou errinho. Basta ter um que ele vai se manifestar, né? O dominante se manifesta tanto em homozigose como em heterozigose. Então, um exemplo de epistasia dominante encontrado nos seres vivos, né? Porque muitos esses casos de variação são bem peculiares, né? Porque é uma variação de uma lei, de algo que acontece com padrões regulares, de algo que acontece regularmente em todos os seres vivos. Aí um ou outro não acontece, que por isso é uma variação. Então, um exemplo de epistasia dominante é o que acontece com as galinhas da raça Legor, né? Onde o fenótipo analisado é a coloração da plumagem. Vamos ver o que acontece com essas galinhas, né? Por exemplo, nessas galinhas, né, a plumagem colorida, o pelo, a pena, pelo não, a pena, né, é uma ave. A pena colorida, ela é determinada pelo gene Bzão. Ou seja, o gene Bzão dominante, ele determina a cor da plumagem, né? A pena sai colorida. O gene Bzinho, a plumagem sai branca, ou seja, o Bzinho não tem ação, não produz melanina para que a pena da galinha saia colorida. Ele não tem ação, ele não tem produção. O gene Izão, né, ele é epistático sobre Bzão, ou seja, Izão inibe Bzão, inibe a manifestação de cor. Ou seja, se a galinha tiver o gene Izão, mesmo que ela tenha o Bzão, a plumagem não sai colorida. Ou seja, Bzão tem o poder de produzir plumagem colorida, mas se tiver o Izão, ele não vai produzir, porque Izão não deixa. Isso é epistasia. É um gene inibindo a ação do outro, né?
E o genzinho, ele não tem ação sobre Bzão, ele não impede a manifestação do Bzão. Então, quem é o epistático aqui? É o Izão, né? Então, é um caso de epistasia dominante, porque é um gen dominante inibindo a ação de outro. E quais são os genótipos possíveis, né? Vamos ver aqui. Longa essa aula. Então, os genótipos possíveis é esses, né? Onde tiver pelo menos o isão, porque nós vamos ter interação entre dois genes aqui, tá vendo? São dois genes interagindo. Então, onde tiver pelo menos um isão, a galinha vai ter pena branca, porque o alelo isão impede a pigmentação. Então, pode ter dois Bzão, né? Com dois isão, dois Bzão com isão e o izinho. Um Bzão com Bzinho e dois isão, um Bzão com Bzinho, isão, izinho, dois Bzinho com isão, dois isão, dois Bzinho com isão, izinho. Onde tiver um isão, teve um isão, não pode ser outro é Bzinho, se é Bzão, não vai ter pigmentação. A galinha vai sair com a pena branca, porque isão impede a manifestação da cor. Onde tiver um Bzão e dois izinho, ou seja, Bzão determina a cor da pena da galinha. Izinho não inibe Bzão. Logo, onde tiver um Bzão, pelo menos um Bzão e dois izinho, a galinha sai colorida, né? Porque o izinho não atua sobre Bzão, não inibe Bzão. E aí nós vamos ter dois genótipos possíveis. Bzão, Bzão com izinho e Bzão, Bzinho com izinho. Basta ter um Bzão e dois izinho que a cor do pelo, da pena da galinha sai colorida. E onde tiver Bzinho, Bzinho, izinho, que é o duplo homozigoto recessivo, a galinha sai de pena branca, porque Bzinho, Bzinho não produz cor, não produz pigmentação, né? E izinho não inibe ninguém. Então nós temos aí, né, 3 fenótipos possíveis para esses genótipos aqui, né? Onde tiver pelo menos isão, não sai cor, sai sem pigmentação, porque isão inibe a pigmentação. Onde tiver Bzão com dois izinhos, sai cor. E onde tiver duplo homozigoto excessivo, sai branca, porque ele é o duplo homozigoto excessivo mesmo. E aí, nós temos uma variação na segunda lei, na proporção da segunda lei, né? Nós vamos ter uma variação no 9 para 3 para 3 para 1. Não vai obedecer mais os padrões mendelianos, né? Na geração F2, ó. Veja, pegamos duas galinhas, né? Da raça Lego. Uma colorida, né? Porque ela tem Czão, Czão, izinho, izinho. Ou seja, o Czão, Czão determina a cor e o izinho, izinho não inibe a cor. E nós temos uma galinha, né? Czinho, Czinho, isão, isão. Porque Czinho, Czinho não determina a cor e isão, isão também não manifesta a cor. E aí, porque a gente só vai ser colorida quando tiver, né, o dominante para a cor e o izinho, izinho que não inibe a cor. Então, duplo homozigoto, eu cruzo, produz o quê? Um duplo heterozigoto, né? E o duplo heterozigoto produz 4 gametas possíveis. Então, 4 vezes 4, 16 genótipos possíveis. Aí, como vai sair essas galinhas, ó? Vai sair aqui 12 características. 12 para 16. 12 características de galinha de pena branca por causa do isão, né? Porque o Czão tá lá querendo manifestar a cor, mas o isão não deixa. Vai sair 3 galinhas coloridas, que é o Czão e o duplozinho, que não impede a manifestação do Czão. E uma branca, porque a dupla homozigota é recessiva. E aí, qual é a proporção nova? Nós temos uma nova proporção, houve uma variação. Não saiu 9 para 3 para 1, não saiu 4 fenótipos possíveis, só saiu 2. Só saiu galinha branca e colorida, né? Saiu o quê? 13 galinha branca para 3 colorida, que a proporção é 13 para 3. Ou a proporção pode ser 12 para 3 para 1. Porque essa galinha branca, a gente sabe que ela não é branca por causa da inibição do isão. Ela é branca por causa daquela dupla homozigota excessiva. Então, pode ser 12 para 3 para 1. Essa é a proporção que identifica a epistasia dominante. 12 para 3 para 1. Né? Porque o isão impediu a manifestação do Czão aqui. Epistasia. Certo? Então, tá aqui a interação. Cruzamento da galinha branca, dupla heterozigota, com o galo branco, duplo heterozigoto, né? Quando eu pego aqui, que é a F1, né? Peguei duas galinhas brancas, dupla heterozigota, que foi isso aqui, ó. A galinha branca com o galo branco. Eles são duplo heterozigoto, porque eles surgiram desse cruzamento, né? Por que essa galinha, por que eu peguei uma galinha branca, cruzei com a colorida e saiu branca? Se o branco é a cor excessiva e o colorido é a cor dominante, é por causa do isão, que essa daqui tem o isão, né? E o isão inibe a manifestação do Czão e não sai cor,
né? Por isso que a galinha saiu branca. Essas galinhas saiu branca não por causa que o dominante não dominou, porque o isão não permitiu, não deixou, né? Isso aí é epistasia, inibiu a ação do outro. E aí essas galinhas dupla heterozigota branca, quando eu cruzo elas aqui, né, ó, elas têm quatro gametas possíveis, né? Bzão, isão, Bzão, izinho, Bzinho, isão, Bzinho, izinho. E veja que nós temos 2 genes para determinar uma característica, interação gênica, né? Nós estamos pegando 2 genes, que é o B e o I, e interagindo para produzir uma característica, que é a cor da pena. Por isso chama interação gênica, né? De inibição aqui no caso. Aí nós vamos ter o quê? 9 galinhas brancas, porque o isão não deixou o Bzão se manifestar, né? Nós vamos ter 3 galinhas coloridas, porque o gameta, o alelo consegue se manifestar, e só uma dupla homozigota excessiva branca que não consegue se manifestar, porque já é o duplo homozigota excessivo. E aí nós temos as proporções fenotípicas e genotípicas possíveis, né? Nós temos o quê? 12 brancos, porque o isão inibiu, né? Não tem pelo menos um isão. O genizão é epistático, inibe a pigmentação. 3 colorida, porque tinha um Bzão que manifesta a cor, e 2 izinho, que não impede ninguém de manifestar a cor. E um branco, Bzinho, Bzinho, Izinho, Izinho, que é o duplo homozigota excessivo, que é um alelo que não determina pigmentação. Certo? Antes de passar para a epistasia excessiva, vamos dar um pause aqui, porque o vídeo está ficando um pouco grande, né? Aí a gente continua em outro vídeo, para não ficar tão grande.